Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Podcast, um canal para falarmos de saúde mental com um quê de humor e criatividade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento não farmacológico da depressão. A gente já falou o que não fazer no tratamento da depressão, falamos o que fazer, né? E agora a gente quer falar sobre o que não tomar, porque é muito comum, né, Camille? Eu acho que vou até te jogar essa pergunta. Como que é para você quando você fala para o paciente sobre, por exemplo, mudanças do estilo de vida? Ele aceita com mais facilidade ou mais dificuldade do que toma esse comprimidinho aqui? Gente, um desafio gigante, absurdo, tremendo na nossa prática, né? Mesmo porque eu acredito que para todas as pessoas seja difícil Com certeza. estabelecer mudanças na rotina, nos hábitos de vida, principalmente quando a gente fala introduzir uma atividade física, mudanças na qualidade da alimentação, porque é muito mais gostoso a gente comer uma pizza, tomar um sorvete, claro, né? Abrir um pacotinho que já está pronto do que fazer uma coisa mais saudável. E acho que a gente tem que levar em conta, né, Adna, a característica dos nossos pacientes. Então, se para todo mundo já é difícil, um paciente que está num quadro de depressão, que não tem energia, não tem vontade, não tem perspectiva, não consegue estabelecer objetivos, um paciente com esquizofrenia, por exemplo, que está com um mundo totalmente alterado, não consegue ver o objetivo, não consegue... ali naquele momento entender consequências de não fazer determinadas mudanças, é muito mais difícil aderir. Logicamente, né? E se a gente for pensar, por exemplo, num paciente não psiquiátrico, né? Quando a gente pensa em mudança de estilo de vida para evitar um quadro de pré-diabetes para se tornar uma diabetes, ou uma hipertensão leve, que a gente pode melhorar os parâmetros com mudança do estilo de vida, o quanto isso é difícil. Então, se para aquelas pessoas já é difícil, imagina para quem tem um transtorno mental, que vai limitar a motivação, né? Tem uma expressão que é usada na depressão, que é o manto de chumbo. Então, imaginem você ter a sensação de que você tem um manto de chumbo sobre você. Você vai querer sair e correr uma maratona? Não vai, né? Então, assim, eu não durmo bem. Então, se eu não durmo bem, eu vou querer sair de manhã feliz da vida, fazer uma atividade física? Não vou, né? Privação de sono, eu falo assim, propriedade. Só abrindo parênteses, é que hoje que a gente está gravando, eu tive uma noite de sono meio agitada com meus pequeninos. Então, privação de sono, você não vai sair feliz querendo fazer uma atividade física, né? E mudanças comportamentais como um todo, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, abrindo um parênteses, assim, o tratamento da obesidade. Né? As pessoas acham que é falta de vergonha na cara, que é só fazer uma dieta. Gente, você já tentou seguir uma dieta? Um negócio dificílimo. Né? Eu quero tacar minha cabeça na parede quando eu tenho que parar de comer doce. E eu brinco que, assim, eu tinha um professor na faculdade, não vou citar nomes, que ele falava assim, que comer tinha que ser igual ração. A gente come só para se nutrir. De jeito nenhum, a ciência tá aqui para mostrar. Sim, se eu como, Camille falou aí, hoje meu almoço foi o quê? Um bombom de nozes. Se eu comer esse bombom de nozes, o que eu tenho? Uma explosão de dopamina no cérebro. Se não fosse assim, a nutrição, a comida seria só para nutrição, mas não, ela dá uma sensação de bem-estar. A alimentação, ela tá ligada com uma questão de pertencimento. Então, é muito comum, por exemplo, algumas famílias que eu tenho a tradição de cozinhar, conversar, sentar na mesa. Meu marido tira sarro, vou até abrir isso. Tira sarro da minha família, porque ele fala, vocês não saem da mesa. Gente, vocês sentam pra almoçar e ficam, entendeu? Que é o melhor lugar. É o melhor lugar, entendeu? Fica ali, já vai conversando, daí come a sobremesa, daqui a pouco um cafezinho e a vida vai seguindo, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que tem a ver com isso. Então, por isso que é tão difícil mudar estilo de vida, né? Infelizmente, ou felizmente, se a gente consegue mudar esses hábitos, a gente tem respostas muito significativas no tratamento, né? Como que você enxerga, Camille, por exemplo, vamos pensar na atividade física, né? Que a gente sabe que, assim, já foi provado por A mais B que tem um efeito terapêutico também no quadro depressivo.
Como que você enxerga isso no consultório? Assim? Você acha que faz diferença na resposta do paciente? Não faz? Como que você acha? Com certeza faz muita diferença, né? A gente sabe que a atividade física, além de liberar muitas substâncias químicas, né? Endorfina, aumenta a serotonina, dopamina, a própria noradrenalina, tem todo um contexto, igual você falou da alimentação, né? Então, do pertencimento, do prazer, a atividade física também. Apesar de a maioria das pessoas falar, gente, eu não gosto de fazer atividade física, mas é praticamente unânime. Mas e a sensação depois da atividade física realizada, né? Então, é também uma explosão de substâncias benéficas. Claro que a gente tem que pensar, então não vou usar medicação, vou só fazer atividade física. A gente não consegue aumentar a produção química de uma forma sustentável com atividade física, mas ela estimula essa produção. Então, é um tratamento em conjunto, uma associação, e que faz muita diferença. Eu estou lembrando aqui de pacientes que eu acompanho e que eles conseguem identificar e relatar especificamente o dia que eles fazem e o dia que eles não fazem atividade física. Eles conseguem identificar, estou lembrando especificamente de um paciente com um quadro de ansiedade, ele consegue especificar sintomas de ansiedade e estabilidade quando ele faz ou não atividade física. Olha isso. E a atividade física, para ele, é determinante na manutenção da estabilidade. Tá vendo? Então, eu acho incrível e faz muita diferença. E é legal porque, assim, a atividade física é sempre difícil ir. Mas dificilmente você se arrepende de ter ido. Exatamente. Né? E uma coisa que eu falo muito no consultório isso não tem, pelo menos eu desconheço, estudos, se alguém conhecer, gente, por favor, envie pra gente, dos esportes coletivos. O quanto essa questão social, eu acho que sustenta a atividade física. É lógico que eu tenho pacientes, por exemplo, com uma dificuldade de autoestima. Então, ele não vai querer se expor numa academia que tem um monte de gente bombado fazendo selfie no espelho, né? Mas é um paciente que pode se beneficiar de fazer remo, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Mas atividade física não precisa necessariamente ser a musculação. É claro que a gente sabe dos benefícios da musculação, principalmente pensando numa velhice de qualidade, né? Fortalecimento, né? Exatamente. Força. Tanto que essa é a nossa maior aposentadoria. Eu falo, invista nos seus músculos, né? Para que você envelheça com qualidade, para você conseguir amarrar um sapato sem dificuldade, para você levantar da cama. Parece coisas simples, mas são fundamentais para a autonomia na terceira idade, né? Mas é muito interessante porque não necessariamente precisa ser a musculação. Eu preciso encontrar alguma atividade física que me dê prazer. E eu brinco com os pacientes, não é possível. Com tanto esporte no mundo, não vai ter um que você não vai gostar. Não é possível, né? Não se identifica com nada. Quando eles falam, eu não gosto. Tá, você já jogou tênis? Não. Você já jogou golfe? Você já fez remo? Você já jogou vôlei? Gente, não, entendeu? Então, assim, vai testando que uma hora você vai se encaixar em alguma atividade física, né? E se identifica, com certeza. E você sabe, você tá falando essa parte da atividade muscular, tem um estudo, né, em andamento que mostra que algumas substâncias, isso associando a atividade física mesmo, algumas substâncias que são produzidas na musculatura durante a atividade física, a longo prazo vão atuar naquele sistema de limpeza do cérebro e na saúde das células cerebrais. Olha, incrível, isso. Né? Mas é um estudo ainda em andamento. A gente pode até ir atualizando aqui conforme for tendo acesso. Mas eu acho super interessante. Olha a importância da atividade física no tratamento. E você sabe que uma das disciplinas do doutorado que eu estou fazendo, né? Não abandonei o doutorado, né? Eu tô seguindo. A gente acompanhou algumas pesquisas, porque o pessoal aqui da UEL da atividade, educação física, eles são muito fortes em pesquisa com musculação na terceira idade para mulheres, assim. E é sensacional os resultados que eles têm de pesquisa, mostrando que 3 vezes por semana, a partir dos 60 anos, essas mulheres começando essa musculação nessa idade, né? Você pensa assim, poxa, eu já tô num quadro grande de perda de massa magra, né? E conseguindo melhorar a autonomia, força, uma série de coisas com a musculação. Então, assim,
mesmo que não seja algo maravilhoso, ó, né? Sempre vai ter algum benefício, né? Sempre. Então, eu costumo dizer que o tratamento da depressão, eles são 3 pilares. Muitas vezes a gente vai precisar da medicação, né? E existem alguns casos que a gente não vai precisar, acho que a gente pode até falar disso. É uma bênção. Isso, que é raro, mas acontece, Acontece. né? E a gente precisa de terapia e atividade física, né? Eu não entendo o tratamento da depressão sem esse conjunto de situações, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Não, Camila, eu vou aproveitar de perguntar, porque eu Pode lembrei falar. disso. Quando que a gente não usa medicação, por exemplo? Como a gente está falando de tratamento não farmacológico, quando não usar o antidepressivo? Perfeito. Eu até ia fazer um comentário que para as pessoas acreditarem que quando não precisa, a gente realmente não usa a medicação, né, Adna? Isso, não, e às vezes é os pacientes que ficam revoltados com a gente que a gente não prescreve. Como assim? Isso, eu falo, não, mas não tem indicação, gente, né? Exatamente. Então, acho que é bem importante. Muitas pessoas têm, essa grande parte, na verdade, das pessoas têm a dificuldade de diferenciar. Tá, mas quando que eu vou precisar da medicação? Em primeiro lugar, a gente precisa da medicação quando tem alteração química. Perfeito. Ah, e como que eu identifico isso? Porque se teve alteração química, não tem como tratar sem a ajuda da química. Isso. Ah, então como que eu percebo? Eu falo que tem 3 sinais importantes para a gente perceber, que é o sofrimento, a limitação e o prejuízo. Perfeito. Então, trazendo essas características para a qualidade de vida, para a funcionalidade de trabalho, escola, para o dia a dia, prejuízo social, familiar. Então, trazendo limitação, prejuízo, sofrimento, é sinal de que está tendo alteração química, não é normal, está excessivo, a gente precisa da medicação, além da associação da terapia, da atividade física, alimentação, a higiene do sono, todas essas questões que são importantes. E é interessante que quando a gente pensa em mudança do estilo de vida, né? Que a gente fala que é um tratamento, como a depressão é uma doença do corpo inteiro, então eu vou ter alterações químicas no meu corpo inteiro. Secundárias, claro, uma alteração química cerebral, eu preciso mexer esse corpo como um todo, né? E muitas vezes, quando eu tenho um quadro depressivo mais melancólico, é mais difícil fazer esse paciente ficar ativo, né? E eu falo que assim, a gente precisa trabalhar técnicas de ativação comportamental desse paciente. Porque não adianta você dizer para o paciente, pelo menos o que eu vejo no consultório é, olha, você precisa fazer atividade física. O paciente virou as costas, saiu do seu consultório, Não para vou isso. fazer, Não vou pronto. fazer. Isso, a gente precisa trabalhar com esse paciente mostrando quais são os benefícios e estratégias e técnicas para ativar esse paciente, né? Muitas vezes eu brinco que eu dou uma colher de chá para o paciente. Falo, olha, a gente está começando a medicação. Daqui 3 semanas você vai começar a atividade física. Você não precisa começar agora. Quando o antidepressivo começa a fazer o efeito dele, e aí o paciente começa a sentir uma melhora, eu falo, aproveita essa melhora e embala na atividade física. Porque daí a atividade física vai, como uma retroalimentação, melhorar esses sintomas depressivos também, né? Perfeito, perfeito. E é bem isso, é um levando o outro, um melhorando o outro, intensificando, e a hora que vem a questão de começar. Você falou, o difícil é começar, e é bem isso, porque depois entra na rotina. Isso. A rotina passa a ser essa. E sente até falta quando não faz, porque a química do organismo pede isso. Exatamente. Você sabe que, um desabafo, assim, eu, nessa gestação, essa última gestação, eu treinei a gestação inteira, tava firme e forte, assim, fiquei orgulhosinha de mim. Até você viu? Até um dia antes de ganhar o Caetano, estava eu puxando ferro na academia. Uau! E fiquei muito bem, foi uma gestação muito tranquila, foi um parto muito tranquilo, uma recuperação. E aí, com a logística de 2 filhos, que não é tão simples assim, né? Com uma mãe fazendo 35 milhões de coisas e um pai também, o que aconteceu? Eu não consegui ainda organizar, na verdade eu organizei essa semana na minha mente, a logística de voltar para atividade física. Eu sinto falta. Gente, eu nunca imaginei que ia falar que eu estou sentindo falta de musculação ou de qualquer atividade física, mas faz falta, né? Quando ela entra na rotina, é isso. Aquela sensação de bem-estar, você quer ter de novo. Né? E melhora a parte cognitiva. Eu falo que o cérebro é outro, a gente oxigena o cérebro na atividade física, né? Nosso raciocínio, tomada de decisão, tudo melhora, né? Com certeza, tudo melhora.
E eu voltei também, depois de muito tempo, falando para os pacientes, gente, faça atividade física. Também tô lá, Adna, Tá, firme tô e orgulhosa de você. forte. A gente chega lá. Chega, exatamente. E eu acho que uma coisa importante de se falar, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa sempre numa atividade física estruturada. É claro que quanto melhor a estruturação dessa atividade física, um exame, uma atividade supervisionada, ela é importante, mas qualquer movimentação durante o dia ele é válido. Existe até um estudo, é muito interessante, que ele fala dos lanches de exercício. O que é isso? É você fazer exercícios com uma intensidade alta com menor de 1 minuto. Para aquelas pessoas que, teoricamente, não têm tempo, tá? E eu coloco isso entre aspas, porque eu sei que é uma questão de logística, para fazer atividade física. Então, a gente já vê desses micro exercícios. Então, assim, o que seria um lanche de exercício? Eu trabalho no 7º andar. Eu poderia muito bem subir de escada. Eu subo de elevador. Isso seria um microexercício, entende? Coisas pequenas do dia a dia e que a gente vai fazendo isso ao longo do dia e ter pelo menos, se a gente for juntando isso, pelo menos 30 até 1 hora de atividade desses microminutos, assim, fazem diferença já. É claro que se a gente consegue aumentar a quantidade de passos, né, com aqueles Apple Watch, esses relógios, a gente começa a ver o quanto a gente não anda, né? Impressionante como a gente tem uma vida sedentária. E é engraçado, né? A gente estava, até inclusive, eu e Camille, coincidentemente, estávamos em Barcelona para o Congresso Europeu. E eu fiquei impressionada o quanto o meu reloginho viu o quanto eu andava, gente. Gente, que delícia, porque você faz tudo a pé, você anda, aí chega aqui, não, você senta no carro, eu vou na esquina, na padaria, pego o carro, volto com o carro. É impressionante, porque é uma questão cultural também, né? A gente anda pouco, né? Muito pouco. E é isso que você falou, da questão da logística do tempo. Porque aqui a gente está sempre correndo, a gente estipula uma rotina, na verdade a gente não tem a rotina, né? Isso, é uma Porque maluquice. uma maluquice, uma correria, você não tem tempo. Então, para ir na esquina, na padaria, se você gastar 5 minutos, você não tem esses 5 minutos. Então, é uma questão de logística, é uma questão de se organizar e das prioridades que a gente já tem falado nos outros episódios, né? Então, assim, colocar as prioridades. Estou correndo tanto, estou sem tempo para atividade física, para uma alimentação adequada, para cuidar da minha saúde mental, vou chegar onde? Isso. Então, questão de se organizar. E às vezes a gente tem uma mudança de estilo de vida quando leva um susto, assim, né? Então tem um piripaque, sei lá, desmaia, tem um infarto, mas eu falo, a gente não precisa chegar a esse ponto, né? Por exemplo, o burnout, né? É muito comum as pessoas. Pensei exatamente isso. Meu, é muito comum você ter um piripaque para você falar, gente, acho que eu tô trabalhando demais, esse trabalho não tá me fazendo bem. Né? Então, assim, isso é muito da gente entrar nesse ciclo e não se olhar, né? Não se observar. Então, eu acho que é fundamental para a gente pensar, quando você fala na logística e na elencar prioridades, entender que se eu não for uma prioridade para mim, eu não vou ser uma prioridade para minha família. O que eu vou ensinar para o meu filho que eu estou me colocando de lado para colocá-lo ele em primeiro lugar e aí eu deixo de fazer atividade física. Poxa, eu estou ensinando para ele que eu tenho que abrir mão daquilo que eu acredito pelo outro. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com as nossas prioridades. E quando a gente se cuida, a gente vai cuidar do todo do nosso trabalho, da nossa família, de uma forma muito mais adequada, né? Com certeza. E aí entra toda a questão que a gente está conversando aqui agora, a importância de manter a saúde mental. Porque se você é a sua prioridade, você se organiza para manter uma vida saudável, uma qualidade de vida, uma rotina com exercício, com alimentação, você provavelmente não vai ter as alterações químicas que te levam à produção de sintomas, aos prejuízos, limitações, ao sofrimento e, consequentemente, não vai precisar chegar ao uso das medicações. Tá vendo? Não é? Ou vamos supor, não precisa de um fator desencadeador. A gente tem conversado sobre os fatores genéticos que levam ao desencadeamento das alterações químicas. Então, não precisa de um fator. Mas se a gente está aqui conversando que se tiver uma qualidade de vida, uma saúde mental, atividade física, alimentação, um sono adequado, a gente vai minimizar isso. E o tratamento também vai ser muito mais leve, vamos dizer, com menos medicação
e com muito mais qualidade. Não, e é muito legal porque, puxando o gancho disso, a gente falando da questão da prioridade, se colocar como prioridade, vem a questão da terapia. Porque isso tem a ver com autoconhecimento, de eu conseguir me olhar e ver que, olha, isso não tá legal, né? Muitas vezes nosso autoconhecimento está super prejudicado, né? E a gente não quer ir, por exemplo, para a terapia e, nossa, isso no consultório direto, né? Olha, então, eu indico terapia. Ah, não faço terapia. Eu vou lá, eu pagar pra alguém ficar me escutando, eu vou com um amigo no bar, né? E eu falo, gente, essa pessoa não tem noção do que é terapia, né? Não sabe, tem que fazer. Tem que fazer, é um mergulho pra dentro de si, assim. Como que você tenta convencer, Camila, os pacientes pra fazer terapia e como que você enxerga a função da terapia, assim? Pois é, interessante. Eu faço um exemplo tão bobo com meus pacientes. Eu até falo para eles, eu vou dar um exemplo que é bobo, mas para a gente conseguir visualizar a importância da terapia. Porque na minha percepção, e eu acredito que na sua também, Adna, todo mundo deveria fazer terapia. Sem dúvida. Independente de fazer um tratamento dentro da saúde mental. Lógico. Né? Antes de ter uma patologia. Antes de ter uma patologia. Todo mundo precisaria fazer. Mas tá, lá no nosso consultório a gente está lidando com pessoas que já têm a patologia. A gente não tem essa opção, infelizmente. Isso. Mas, então, vamos associar sempre a terapia, né? Para mim, sempre tem que estar associado. E eu costumo dar esse exemplo bobo que eu falei. Eu falo assim, vamos imaginar que os nossos sintomas são um incêndio. A medicação é a água. Nós vamos apagar o incêndio. Porém, toda a nossa parte psicológica, nossas vivências, nossa rotina, nosso estresse é o combustível. Se a gente ficar colocando água, mas não tirar o combustível, esse fogo não vai apagar. Perfeito! E o que vai tirar esse combustível? A terapia. Então, a terapia vai conseguir identificar o que você está sentindo, o que está te levando a ter determinados comportamentos, porque o ser humano é o rei da autossabotagem, né? Sem dúvida. O que você está fazendo? Ainda bem que a gente faz terapia, né? Isso, exatamente. Ainda bem, também. Então, o que vai perceber esses comportamentos, vai conseguir identificar sentimentos, vai conseguir colocar para fora esses sentimentos. Até estou lembrando de um paciente que foi muito resistente a começar a terapia e eu explicando da importância. Dei meu exemplo bobo para ele também, não convenceu nesse momento. Continuei dando esse exemplo. Enfim, fui conversando bastante. E ele aceitou. E quando ele aceitou fazer a terapia, ele começou a voltar nas consultas e falar, nossa, eu estou impressionado. Que demais. Muito, não é? Uhum. Aí ele falava assim, como é diferente a gente ouvir o que a gente mesmo fala. Ai, que lindo isso! Não é maravilhoso? E ele falou assim, nossa, eu me ouvi, eu falei tal coisa na terapia, e eu me ouvindo falar isso, foi muito diferente, mesmo que eu já sabia. Lógico. Eu falei, gente, é esse o objetivo da terapia, é você se ouvir. Isso. E aí ele conseguiu, até nos atendimentos, ele conseguiu expor melhor o que ele sente. Sem dúvida. Não é, Adna? Não, às vezes chega o paciente primeiro consulta, antes de você perguntar, você já sabe que ele faz terapia. Só do jeito dele abordar os sintomas. É incrível, é muito diferente. Nossa. E a partir do momento que a gente torna isso consciente, a gente consegue mudar o comportamento, a gente identifica, a gente tem estratégias para mudar. Mesmo porque a profissional ou o profissional, o psicólogo, ele vai ajudar você a ter essas estratégias, né? E independente da linha, né? Eu acho que, assim, o mais interessante é porque, assim, tem paciente que não vai se adaptar, por exemplo, uma linha mais da psicanálise, prefere uma linha mais objetiva, como, por exemplo, a comportamental, mas não importa. É lógico que a gente tem os guidelines, mas, assim, eu sou uma grande fã da vinculação paciente-terapeuta. Se você tem uma boa vinculação, independente da abordagem desse terapeuta, eu vou ter um processo terapêutico
adequado, né? Então, eu brinco muito com o paciente. Você vai ver se o santo bate. Isso né? mesmo. Bateu, você falou assim, gostei dessa pessoa, continua, porque o processo terapêutico vai evoluir, assim. E é esse mergulho pra dentro de si mesmo, a gente fala, terapia é maravilhosa, a gente pensa assim, é uma delícia. Não, é tiro, porrada e bomba. Né? Eu fazia terapia numa abordagem dentro da psicanálise, abordagem lacaniana, que eu amo de paixão. Eu também. Nossa, mas é assim, né? Eles dão uns tapas literais na gente, assim, literais não, ai, fugiu a palavra. Não apanho da minha terapeuta, gente. Um tapa, enfim, eu levo uns tapas, não sei como falar, metaforicamente. E aí teve um dia... E eu perdi a palavra também, nem pra te ajudar. Obrigado, viu, amiga? Eu lembro que um dia eu dei um grito numa sessão de terapia. Falei, para, não dou conta. A terapeuta começou a rir. Tipo assim, eu tirei ela do eixo, sabe? Por quê? Justamente porque não é fácil. Né? Então, olha, a gente também é de carne e osso, a gente sofre na terapia. Mas é fundamental. Eu falo que às vezes eu saí da terapia com tanta coisa fervendo na minha cabeça que eu não conseguia ligar a música no carro. Porque eu não queria nada, eu queria um silêncio, porque minha cabeça estava assim, com um monte de coisa. E o quanto isso é um divisor de águas. Você nunca mais vai olhar para a vida de outra forma. Né? Nunca mais. Então, é apaixonante fazer terapia. E eu me lembro quando antes de eu dar esse exemplo, lembrar a importância de ter um pouco de paciência, porque a terapia ela é a médio e longo prazo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou fazer terapia porque não funciona. Isso. Né? Então, olha só, tudo isso que a gente está conversando, trazer toda essa modificação, esse aprendizado. A minha psicóloga, ela fala assim, Camille, a gente tem que destruir e reconstruir. Perfeito. Né? Então, é um processo longo, é um processo demorado. E eu me lembro, eu faço terapia com essa mesma psicóloga há 9 anos. 9 anos com a mesma psicóloga. E eu consigo lembrar, eu até falo isso para os pacientes, principalmente os resistentes, eu consigo lembrar exatamente o momento que a minha chave virou. Sério? Juro. Foi incrível. Eu lembro até que eu estava dirigindo e estava fazendo, gente, a rotatória ali da Ayrton Senna, a rotatória do posto da Ayrton Senna. E sabe quando todo aquele processo terapêutico virou a chave e fez um sentido que até então não tinha feito na minha vida? Meu Deus. Eu lembro exatamente esse momento. E a hora que você falou, a gente nunca mais volta a ver a vida como era antes, foi esse divisor de águas, foi esse momento que virou a chave e eu nunca mais voltei. Aí eu falo, naquele momento, após aquele momento, o primeiro contato que eu tive com a psicóloga, eu falei para ela, e agora? Eu não sei o que eu faço, porque eu não sei, a vontade que eu tenho é de sentar e ficar um pouquinho parada nesse lugar, porque eu sei que não dá mais para voltar, mas eu tô com medo de ir para frente. Olha que demais, gente. Não é? E no fim, maravilhoso, ainda bem que eu fui para frente. Isso aí! Perfeito, é o que você falou, é maravilhoso, é maravilhoso. Lógico, e tem uma tira, em algum episódio de podcast antigo eu falei dessa tirinha, nunca mais achei na internet, mas ela era sensacional. Era uma lagarta dirigindo um carro, não, errei, volta. É uma borboleta dirigindo um carro. E aí um guardinha para ela e pede a carteira de motorista. E é a lagarta, a fotinha na carteira de motorista. Ele fala, mas essa não é você. Ela, e essa era eu antes da terapia. Que eu acho isso tão lindo, tão significativo, porque é isso, a terapia, ela vai fazer você alçar voo, você vai bater asa, você vai voar. E aí você não aceita voltar para aquele espaço pequenininho e apertado que a gente vivia, né? Uma coisa que eu costumo dizer muito para os pacientes ainda, às vezes falam assim, não estou preparado para terapia. Eu falo, olha, é desconfortável? Mas tá confortável onde você tá? Não tá. Então, se for ser desconfortável pelo desconfortável, vamos ficar num desconfortável que vai fazer você crescer como pessoa, né? E aí, se você mergulha nesse processo e você se entrega, porque eu acho que existe também, é lógico que um bom terapeuta, ele vai ter estratégias, porque a gente acha que engana o terapeuta, né? Ai, gente, sabe de nada inocente, né?
Mas o terapeuta tem boas estratégias. Mas, assim, quando você tenta... você tá ali de corpo e alma, assim, sabe? Assim, estou desnudo, porque é um desnudar-se mesmo, né? Tanto que na linha da psicanálise, né? Quando você vai pro divã, é um alívio. Graças a Deus, você fica olhar pra cara desse terapeuta, entendeu? Vai pro divã e fica olhando pra parede. Mas, assim, porque é uma exposição, mas é uma exposição que te faz crescer, né? É muito, muito interessante. Eu falo como as pessoas, elas precisam ter essa educação emocional. A gente não tem isso, né, Camille? Vamos pensar. A gente não tem uma educação para a emoção, né? A gente aprende física, biologia, mas a gente não aprende sobre emoções. Muitas vezes a gente não aprende a nominar emoções. Então, é muito comum chegar um paciente, por exemplo, no consultório, quando eu brinco que às vezes eu já sei que esse paciente faz terapia, a maneira como ele aborda sobre as emoções dele. Então, ele sabe nominar, ele sabe identificar gatilhos, né? Gente, isso daí não tem preço que pague, não. É bom demais. Não é? Hoje, uma paciente falou para mim, Adna, ela estava me contando um pouquinho da história dela, de todo esse período, o sofrimento até chegar na estabilidade que ela está hoje. Ela falou assim para mim, Camille, psiquiatria tinha que ser ensinado nas escolas. Olha isso, tá vendo? É muito diferente, né? Ela falou, minha vida teria sido outra. E aí, eu brinco, eu falo muito disso, assim, eu tenho um marido, né, que trabalha na área de educação, e ele fala, gente, todo mundo quer que tudo aprenda na escola. Eu acho engraçadíssimo. Mas eu acho que isso, e ele concorda, claro. Quando a gente tem esse desenvolvimento emocional, e até se a gente for pensar nessa primeira infância, é muito mais importante eu trabalhar nessa criança desenvolvimento emocional do que ela falar 3 línguas. Entendeu? Nesse primeiro momento. Nossa. Não é? Porque a partir disso, se eu tenho uma estrutura psíquica mais fortalecida, é lógico que questões genéticas a gente não consegue mudar, mas se eu tenho uma estrutura psíquica mais fortalecida, eu vou lidar com esse estressor de uma maneira melhor, né? Perfeito. Tem uma analogia que eu não sei se é do Stahl, da ponte. Que é assim, vamos imaginar uma ponte, gente. Se eu tenho uma ponte muito bem feita, com as estacas todas bonitinhas, pode passar um fusquinha, pode passar um caminhão, a ponte pode dar ali uma balançada, mas ela fica bem. Se eu tenho uma ponte com estacas já faltantes, às vezes até o fusquinha que passar em cima vai fazer essa ponte cair. Então, quando a gente pensa numa fragilidade genética, uma penetrância genética, às vezes eu preciso de um estressor grande para desencadear um quadro depressivo, ou às vezes um estressor pequeno. Mas, se eu tenho uma resiliência boa, assim, bem estruturada, isso em infância a gente vai construir isso, eu consigo fazer com que esse paciente tolere estressores maiores, mesmo com uma genética mais deficitária, assim, né? Perfeito. E a terapia constrói isso, a terapia constrói a resiliência. Isso. Você deu o exemplo da lagarta e da borboleta, eu vou criar uma expressão errada aqui, que eu lembrei que a terapia, ela é no sentido figurado literal, libertadora. Perfeito. A lagarta virando borboleta. Exato. Não é? E é lindo da gente ver, e assim, eu acho que os psicólogos conseguem dizer isso de uma maneira mais ainda do que a gente, né? Mas como a gente vê pontualmente, é muito legal ver a mudança desses pacientes, até fisicamente, né, Camille? Falo, gente, o paciente ele volta com uma outra postura, ele é outra pessoa. Então, assim, é delicioso quando a gente consegue, e eu sei que você também gosta muito disso, de trabalhar em equipe, né? Eu não vejo saúde mental que não seja multidisciplinar. A gente faz esse paciente chegar muito mais longe. E aí, se eu tenho uma resiliência, se eu tenho uma estrutura emocional adequada, eu vou dar conta de mudanças de estilo de vida com muito mais facilidade, né? Com certeza. É sensacional. Tá vendo, gente? E assim, eu já escutei, tá? Ai, mas custa muito caro. Uhum. Eu falo, caro custa você pagar pra pintar o cabelo, fazer uma escova progressiva. Ninguém questiona isso pra fazer uma mechinha, pagar R$800. Agora, se a gente tá lá para investir em saúde mental, gente, aquilo é o maior investimento que a gente pode fazer, né? Então, a gente entende tratamento em saúde mental, e na depressão isso é muito forte,
como um tratamento multifatorial. Então, a gente vai precisar dos benzodiazepínicos em algum momento. Sim. A gente vai usar os antidepressivos na maior parte das vezes. Pode ser que troque, que aumente dose, que associe com potencializadores, mas nós vamos precisar de medicação, às vezes medicação para sono, mas a gente precisa da terapia, porque achei linda a sua analogia, tá? Não achei boba, não, achei maravilhosa do incêndio. Que bom. Porque isso, né? Eu tenho o fator Mantenedor. Mantenedor, obrigada. É a privação do sono. Um fator mantenedor. E o que adianta? Eu uso uma outra analogia que tem a ver com isso. Eu falo, é como se você estivesse dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Então, o que adianta eu botar uma gasolina aditivada, te dar o melhor antidepressivo se você tá com o freio de mão puxado que você quer? Você tá ali agarrado naquele freio de mão. Gente, vamos lá, entendeu? Vamos soltar e a vida pode melhorar e muito depois disso, né? E melhora. E melhora com certeza. Tá Com vendo? certeza. Não tenham medo de acordar os próprios monstros. Maravilhosa! Eu falei foi em algum podcast aqui que eu falei do filme, do 7 Minutos Depois da Meia-Noite? Foi. Você falou pra mim. Eu não lembro se foi no podcast. Ai, meu Deus, também não lembro. Se eu não Gente, se eu estou falou. falando, é pra vocês assistirem mesmo. Se eu não falei, que vocês assistam. É um filme lindíssimo, que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite, e ele mostra esse processo terapêutico, na minha visão, né? De uma criança elaborando um grande fantasma, que era esse monstro que aparecia 7 minutos depois da meia-noite pra ele. Que é isso, se a gente encara esse monstro é menor, né? E ele vai ficando cada vez menor, é que a gente vê aquilo nem faz mais sentido, né? Eu vou dizer de um exemplo muito claro para mim na terapia, que foi a maternidade. Para mim, a chave da maternidade era algo completamente... A fatia da maternidade não existia na minha pizza da vida. Imagina que eu ia ser mãe. Não, eu queria fazer faculdade, eu queria ser uma super profissional, estudar e nananã. E aí, isso sempre foi renegado. E aí, entrei na residência de psiquiatria, vamos lá encarar a terapia. Já tinha feito adolescente, mas diferente, né? Era outra pessoa. E aí, voltei para o processo terapêutico e em nenhum momento eu falei sobre maternidade no processo terapêutico. Mas, olha que maluquice. Em algum momento, essa chave virou. E eu falei assim, gente, acho que eu quero ser mãe. Acho que eu vou arriscar. Incrível. Ficava assim, gente, mas eu nunca trabalhei isso em terapia. Lógico que eu trabalhei, né? Mas nem percebi que estava trabalhando. Exatamente. Então, olha que sensacional, né? Então, e aí, hoje eu falo, ai, que bom que eu destravei essa chave. Mas, assim, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que, assim, a gente precisa gastar um tempo da nossa consulta, e eu não acho que é gastar, é investir, para explicar a importância do tratamento não farmacológico para esses pacientes, né? É tão importante quanto a medicação, na minha visão. Faz toda a diferença. É fundamental. Igual você falou, são tripés, não são 3. Atividade física, terapia e medicação. Vamos tripé. colocar atividade física como mudança do estilo de vida, que daí a gente engloba mais coisa, né? Perfeito, porque são vários fatores Isso. mesmo. Então, não tem como ficar sem um dos pés. Não tem como. Você fica O tratamento vai ficar... não que ele não funcione, mas ele vai ficar defasado. Isso. Ele não vai ser totalmente suficiente nem trazer o resultado que poderia trazer. Tá vendo, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu acho que o que fica mesmo de mensagem é o quanto a gente precisa levar a sério essas mudanças, né? E eu vou até englobar a psicoterapia como uma mudança do estilo de vida, porque a gente vai ter que colocar na nossa rotina, que é semanal, eu tenho que ir lá encarar meu monstrinho, né? Então, assim, o quanto isso faz diferença no tratamento. Custo total, eu falo que a atividade física, gente, custo total de R$0. É só botar um tênis no pé, entendeu? Então, assim, quer fazer descalço atividade física, você pode fazer. Também pode. Entendeu? Então, assim, é simples. Parece simples, né? Eu sei que não é pensando num cotidiano, mas o quanto, se a gente olha para o quanto isso pode ser benéfico para o nosso paciente, a gente vai demandar tempo e valorizar tanto quanto a gente valoriza no nossa prática clínica a medicação, né? Com certeza. Com certeza, são igualmente importantes. Exatamente. Perfeito. É isso, gente. Então, olha, terminando o vídeo, que você saia para fazer uma caminhada. Marque com o seu terapeuta.
Reorganize sua agenda, sua rotina. Exato. E coloque como prioridade. Maravilhoso, entendeu? Mas é isso, gente. Eu acho que é importantíssimo. Continuamos pedindo para que você se inscreva no canal, que você acompanhe nosso conteúdo. Logo, logo nós teremos muitas novidades aparecendo por aí. Então, fiquem com a gente, porque, olha, garanto que são coisas boas. Muito boas, com certeza vão valer a pena. Com certeza. Até o próximo episódio. Até!